mais uma advogada para poder abençoar o reino de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Diga para as pessoas falando assim: você é um milagre. Milagres acontecem para aqueles que acreditam em milagre. Amém, meus irmãos? Então, os céus estão abertos sobre este lugar. Há um mover do Espírito sobre as nossas vidas. E nessa noite, eu queria ministrar algo que o Senhor falou muito ao meu coração e tem se intensificado ao decorrer de algumas semanas, acerca daquilo que Ele quer falar para a igreja e principalmente para mim. Deus, Ele é um Deus soberano, assim todos nós sabemos, é um Deus poderoso, é um Deus de milagres. E se eu pudesse dar um nome para essa mensagem de hoje, eu falaria milagres, milagres e milagres. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Para a gente dar início a essa mensagem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 9, versículo 10. É só para a gente testificar algo muito poderoso que existe aqui nesse versículo. Jó, capítulo 9, versículo 10. Todos abriram? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola de líderes. Olha, tem gente que não achou ainda. Amém? Acompanha lá no telão, ó. É a mesma tradução da Bíblia que está aqui. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Irmãos, isso é poderoso. Muitas das vezes, muitas pessoas e até mesmo nós vivenciamos e testificamos muitos milagres que acontecem ao decorrer da nossa caminhada cristã, ao decorrer da nossa vida. E com isso, a porcentagem de nós contarmos o que acontece dos milagres com as vidas das pessoas é muito maior do que a porcentagem do que nós contamos daquilo que Deus faz em nós, dos milagres que acontecem com nós. Nós testificamos milagres, que pessoas que foram curadas, libertas, que tornaram a ver, milagres num casamento, milagres na família. E nós acabamos sendo testemunhas somente daquilo que Deus está fazendo, e não protagonista daquilo que Deus está fazendo. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua família hoje, que você não será mais um espectador de milagres. Você vai vivenciar esse milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, e você irá testificar aquilo que Deus fez em você e na sua casa, no nome de Jesus, amém? Se você quer dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, há algumas semanas, o Espírito Santo, ele vem falando comigo acerca de milagres. E queria derramar muitos milagres sobre a minha família, sobre a igreja e sobre essa cidade. E isso vem se intensificando de 2 semanas para cá, onde o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração que existe um portal enorme, um portal de milagres enorme, e quem passasse por esse portal iria receber o seu milagre. Deixa eu te dizer algo, querida. Todas as vezes que Jesus passa pelo portal, os milagres acontecem. Todas as vezes que Jesus, Ele é direcionado para estar na sua vida, você tem um encontro com Ele, os milagres acontecem na nossa vida. E não vai ser diferente. Hoje há um portal de milagre neste lugar, e o seu milagre que você tanto espera, ele vai chegar na sua vida. Queridos, no nome de Jesus, eu quero decretar que hoje o seu milagre vai chegar. Amém?
Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se prepare. Milagres acontecem para aqueles que acreditam em milagre. E o Espírito Santo, ele foi muito claro ao falar comigo. Há um portal enorme, gigante, que irá derramar uma porção de milagres sobre a sua casa, sobre a sua igreja e sobre essa cidade. E eu fiquei meditando naquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. E das experiências que eu tenho vivido de 2 semanas para cá, eu falei assim, meu Deus, eu preciso passar essa mensagem, eu preciso falar isso, porque o Senhor está falando conosco, só que nós precisamos ser aqueles cristãos que irão vivenciar, e não somente presenciar, mas viver o milagre do Senhor nas nossas vidas. Há muitos anos atrás, e há décadas atrás, nós presenciamos tantos pregadores ministrando, e as igrejas, os milagres sendo manifestos, as curas sendo manifestas, os milagres sendo manifestos. E no decorrer de alguns anos para cá, parece que as pessoas esfriaram, se intensificaram na questão de ter no seu coração duro, incrédulos, de não viver e querer experimentar o milagre do Senhor na sua vida. E o Senhor, Ele me leva novamente a uma passagem, a qual é uma história que eu gosto de ministrar, que eu gosto de falar sobre essa passagem, sobre essa história, e que tem a ver com o contexto, com aquilo que Ele vem falando comigo nesses dias. E é uma passagem onde nós vemos o milagre exercer, o milagre acontecer. E eu tenho certeza que, assim como o Senhor falou comigo, nessa noite, Ele irá falar com toda a igreja. Amém, queridos? A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E se Deus preparou essa noite para que eu possa estar aqui passando essa mensagem, que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Amém? E que Ele possa falar ao seu coração, no nome de Jesus. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 7. No versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, olha só, perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. E todos ficaram ali com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu dentre nós. Deus veio salvar o seu povo. E essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Amém? Pode manter esse versículo aí, Vitor, do 1 em diante, que a gente vai trabalhar, do 11 em diante, nós vamos trabalhar nesse versículo aí, tá bom, por favor? Então, Naim era uma cidade que foi denunciada pelo próprio Jesus, porque era uma cidade desconhecida, uma cidade que poucos tinham acesso, uma cidade onde poucas pessoas conheciam naquela época. E eu fui pesquisar o significado da palavra Naim, e Naim significa aconchego, tranquilidade, calma. E hoje a cidade de Naim, ela fica situada numa província iraniana, e aonde eu descobri algo assim poderoso. São produzidos lá na cidade de Naim hoje os mais finos e sofisticados tapetes do mundo. Diga a pessoa que está ao seu lado:
você vai ter um tapete desse na sua casa. Amém? Ah, mas eu não tenho casa, pastor. Deus vai te dar uma casa. Amém? Você vai desfrutar dessas maravilhas do céu, de coisas finas e grandiosas da parte do Senhor. Amém, queridos? E foi em Naim, onde Jesus viajou acompanhado com os seus 12 e com uma numerosa multidão, como diz o contexto. Durante a visita a essa cidade, ele realizou esse milagre, trazendo de volta a vida de um único filho de uma viúva. De um único filho ao qual ela tinha, ao qual ela sempre pagava um preço por esse filho. Nessa passagem nós vamos poder aprender hoje algumas coisas para a nossa vida. Algumas coisas que vai trazer mudança e até mesmo transformação de mente, de vida para nós. Nós vamos aprender algumas coisas aqui hoje, onde o Senhor vai nos levar a refletir acerca de algumas coisas da nossa vida, para que a gente possamos ver se é certo ou se é errado aquilo que nós estamos fazendo, no nosso proceder, no nosso pensar, no nosso caminhar, na forma que nós estamos se relacionando. Então, na primeira coisa que Jesus faz nesse contexto é a morte, entre parênteses, filho da viúva, se encontrando com a vida, entre parênteses, Jesus. Irmãos, Jesus, ele veio trazer vida para aquele jovem. Se você parar para analisar alguns estudos, esse jovem tinha cerca de 17 anos, então era muito jovem. E então Jesus, ele veio se deparar, a vida veio se deparar com a morte. Ou seja, havia um cenário naquele dia, naquele momento, onde havia tristeza, onde havia angústia, onde havia dor. Esses dias atrás nós tivemos uma perca de um jovem com 24 anos, Mateus Barbato, ao qual chocou a cidade, as pessoas jovens, as pessoas que eu conhecia. Eu imagino a mãe tendo que sepultar o seu próprio filho. Eu imagino a mãe tendo que velar o seu próprio filho. A angústia de uma mãe de perder um filho tão novo, que tinha um futuro tão promissor pela frente, 24 anos apenas, e se deparar com a morte. Imagina o clima daquele velório. Eu estava lá, eu fui lá, eu vi não somente um jovem de 24 anos, mas um jovem de 39 anos, que eu conheço também, que é o Silvinho, que ele é pintor. E a gente se deparar com aqueles dois jovens sendo velado, aquela situação, aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor das famílias, e nós consentindo aquela dor junto, porque são dois jovens, duas vidas que foram ceifadas, e as famílias sofrendo, a mãe sofrendo. E eu imagino nesse dia aqui essa viúva perdendo o seu único filho, ao qual ela tinha, e ela zelava por ele, porque há pouco tempo atrás ela tinha perdido o seu marido. Ela viveu essa experiência do luto, ela viveu essa experiência de perder o homem da sua aliança, o seu companheiro, o seu cônjuge, e se deparar com essa situação novamente. Então havia um cenário de morte naquele momento, meus irmãos. Havia um cenário onde nem eu e nem você nunca queremos enfrentar, mas nós sabemos que isso é um ciclo da vida. Mas o sentimento humano não quer aceitar, porque você quer ter o contato físico com a pessoa, você quer conversar, você quer ter ela do seu lado, você quer a presença dela. Então essa viúva, ela entrou num cenário onde havia um cenário de morte, e Jesus, se compadecendo dela, a palavra de Deus nos diz que, ao vendo o velório, o caixão passando, Jesus foi em direção daquele jovem. Ou seja, a morte se deparou com a vida. Deixa eu dizer algo, igreja do avivamento. Talvez existem algumas áreas na sua vida que você tem se deparado com morte.
Talvez existam algumas áreas da sua vida que Jesus hoje ele precisa encontrar para trazer vida para você. E isso tem acarretado muitas coisas dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua vida. E tem, consequentemente, atingido muitas pessoas. Hoje é dia do Senhor trazer vida aonde está morto. Hoje é dia do Senhor trazer um milagre da vida para aquele cenário onde há morte. Eu não sei qual é a área da sua vida que talvez hoje está precisando que Jesus entre e ressuscite, traga vida. Mas eu quero te dizer algo, ao passar pelo portal do milagre, Deus, Ele vai trazer novamente para você a vida. Porque nós servimos um Deus que dá-nos vida e vida em abundância. Amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor, no nome de Jesus. A segunda coisa que nós podemos tirar como ensino para nossas vidas é: Jesus ele veio trazer alegria para aquela viúva. Ele veio trazer alegria. Hoje, pode ser que a condição que você se encontra não seja a mesma daquela viúva. Talvez o cenário que você vive hoje não é um cenário de enlutado. Glória a Deus por isso. Talvez a tristeza que você está sentindo hoje não é a tristeza de ter perdido um filho tão novo, tão jovem. Mas talvez você tenha perdido outras coisas na sua vida. Talvez o seu casamento está perdido, você está aqui, seu casamento está à beira de um fio. Talvez você está aqui e você tem perdido a sua mulher, o seu esposo, e você já não sabe mais o que fazer. Talvez você já perdeu o controle da sua família. Talvez você já não está sabendo mais lidar com os seus filhos, e os filhos não estão sabendo mais lidar com os pais. E você tem perdido isso, tem perdido os relacionamentos. Talvez você tenha perdido o relacionamento dentro da sua casa, o relacionamento com a sua esposa e com a sua mulher. E isso tem se perdido ao longo no decorrer dos dias. Hoje, talvez você pode estar enlutado não pela morte de alguém, mas por aquilo que você perdeu e você não está conseguindo recuperar. Mas o Senhor, a partir do momento que nós entendemos que Ele é um Deus de milagres, Ele começa a restituir coisas dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e venha trazer alegria de volta. Talvez o seu lar hoje, você não tem mais alegria. Talvez você está no seu trabalho e você não tem, nem tem vontade mais de voltar para a sua casa. Porque você ouve tantas palavras, palavras de maldição, palavras que têm te aprisionado, te paralisado. Talvez no seu lar é o último lugar que você quer estar. E com isso nós procrastinamos algumas coisas, porque nós preferimos deixar o problema existir do que resolver o problema. Mas hoje o Senhor, Ele quer tirar essa condição de tristeza das nossas vidas, amém? A partir do momento que Jesus te encontrar verdadeiramente, você pode ter certeza que a alegria dele virá sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo o que você fizer. Porque aonde Jesus entra, irmão, não há cenário de morte, há cenário de vida, há cenário de alegria. E hoje o Senhor quer derramar esse manto de alegria sobre a igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, queridos? Glória a Deus. E Jesus, pode pôr o versículo lá, Vitor, por favor. O versículo 13. Talvez você está nesse mesmo cenário de tristeza. E quando Jesus ele vem trazer alegria para essa viúva, ele se encontra com ela. E diz assim, ó: quando o Senhor a viu, ficou com muita pena ou compaixão, algumas traduções, dela e disse: não chore. Eu não sei o que você tem enfrentado, igreja do avivamento, mas o Espírito Santo manda te dizer: filho, não chore. Filha, não chore. Eu não sei qual que é o nível de guerra que você está enfrentando.
Eu não sei qual que é o problema que você está vivendo na sua vida, mas da mesma forma que Jesus se compadeceu dessa viúva, hoje a compaixão dele virá sobre a sua vida. Ele vai trazer consolo aonde há tristeza. Ele vai trazer alegria onde há tristeza. Aonde há choro, Ele vai trazer o consolo. Nós nunca estaremos desamparados quando nós nos encontramos com Jesus verdadeiramente. E esse cenário, quando ele se encontra com aquela viúva, ele declara: não chore. Ali ele está trazendo o consolo para aquela mulher. Calma, não se desespere, eu estou aqui. Muitas das vezes, meus irmãos, muitas coisas dão errado nas nossas vidas porque nós não queremos fazer conforme a vontade de Deus. Nós queremos fazer tudo com a força do nosso próprio braço. E com isso nós acabamos entrando em rotas de decepções, de frustrações, aonde o próprio Deus tenta nos orientar, nos direcionar, para que nós possamos ter uma vida de êxito, uma vida totalmente voltada e viver aquilo que a palavra nos respalda que nós iremos viver. Só que existem alguns caminhos que nos deixam em rota de morte, em rota de tristeza, na rota da tristeza, da angústia. Só que quando nós percebemos que é possível viver uma nova vida com Jesus, de viver até um encontro verdadeiro com Jesus, essa viúva, ela simplesmente, ela se viu perdida naquela situação. Quando Jesus ele entrou naquela cena, naquele cenário, ele sabia já o que ele iria fazer. Ele a encontrou e falou: ei mulher, não chore. Ele teve compaixão, ele comprou, ele tomou aquela causa para ele, e falou assim: não, eu preciso fazer algo por essa família hoje, porque esse cenário não condiz com o cenário que eu falo na minha palavra, esse cenário não condiz com o cenário que eu irei ensinar para os meus filhos. Todas as vezes, meus irmãos, que você estiver passando, seja o nível de luta que for, seja o problema maior que você acha que vai enfrentar, não se preocupe. A nossa maior guerra e a nossa maior arma de guerra é a nossa oração. Nós não podemos deixar a tristeza abalar a nossa fé. Nós não podemos deixar a tristeza trazer a incredulidade para os nossos corações, porque nos dias de hoje muitos milagres não acontecem por conta de incredulidade no meio do nosso povo. E nós começamos a ver, testemunhar e ver algumas coisas que aconteciam lá no passado, de tantos milagres se manifestam, as maravilhas, milagres, prodígios, maravilhas sendo manifestadas no povo cristão, no povo de Deus. E hoje nós não conseguimos quase nem ver isso, porque a incredulidade tomou conta do coração das pessoas, endurecendo o coração para a palavra de Deus, descredibilizando a palavra de Deus, achando que é apenas só um livro de autoajuda, e não é o destino de uma vida, e uma vida em abundância, é aquilo que nos vai trazer a salvação. Está aqui, é o manual do cristão, é a Bíblia, não tem jeito. E aqui é onde contém as palavras de vida eterna para mim e para você. Mas, voltando ao contexto, a terceira coisa que nós podemos tirar como um ensino aqui hoje, para nossas vidas, é no versículo 14. Diz assim, ó: então ele chegou mais perto e tocou no caixão. Algumas traduções está maca, outras traduções está esquife, mas vamos com a linguagem de hoje. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. Antes de Jesus tocar em você, Ele vai tocar no seu problema, Ele vai tocar na sua estrutura primeiro, Ele vai te preparar primeiro, para que depois você possa receber o seu milagre. Irmãos, Jesus ele vai mexer com a sua estrutura, porque existem muitas coisas dentro de nós que precisa ser
esmagada, que precisa ser espremida, que precisa ser transformada, que precisa ser ajustada para um caráter de Cristo, para que aí sim nós possamos vivenciar e presenciar os milagres de Deus nas nossas vidas. Ai pastor, mas o meu marido não muda, pastor, a minha mulher não muda, não adianta, eu já insisti, eu já persisti, mas não dá certo. Pastor, o meu filho não me obedece, não adianta, ele faz. Pastor, eu não consigo mais, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Pastor, eu não sei mais o que vai ser da minha vida, o meu pai, a minha mãe não muda, os meus tios, Irmãos, antes de Jesus tocar no seu problema, antes de Jesus tocar em você, Ele vai tocar no seu problema primeiro, na sua estrutura. Ele vai te preparar, Ele vai te transformar primeiro. Porque quando nós mudamos, tudo que está ao nosso redor, Ele vai mudar também. Nós somos o testemunho vivo da transformação de Jesus que Ele faz. Então se você verdadeiramente se entregou a Jesus, transformou, tem um caráter de Cristo, você pode ter certeza que você vai ser essa ferramenta que o Senhor vai te usar para trazer a salvação para sua casa e para sua família, e o milagre de Deus irá chegar na sua casa, amém? Glória a Deus. Então antes de Ele operar esse milagre na sua casa, Ele vai tratar com a sua estrutura primeiro, meu irmão. Todos nós aqui, nós almejamos, ansiamos a nossa casa, que é a nossa célula principal, é o nosso tesouro na terra, a nossa família. Todos nós ansiamos que a salvação chegue na nossa família, é verdade ou não é? Nós ansiamos isso, os nossos pais estarem na presença de Deus, os nossos irmãos, a nossa família, nossos tios, primos, primas, filhos. Nós almejamos isso. A salvação tem que chegar na nossa casa. A nossa casa tem que ser o endereço do milagre todos os dias. Mas para isso nós precisamos entender que algumas coisas dentro de nós precisam ser ajustadas. Jesus, quando Ele foi de encontro, a palavra de Deus nos diz, então Ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, moço, eu ordeno a você, levante-se. Deixa eu dizer algo, igreja do avivamento. Eu não sei como está a sua estrutura aí por dentro, mas o Senhor tudo vê e tudo sabe. Eu não sei a forma que você está vivendo, mas eu quero te dizer algo. Hoje o Senhor, Ele quer mexer na sua estrutura. Hoje Ele quer virar uma chave dentro de você e dizer assim, chega de viver essa mesma vida, chega de viver essa vida que eu não tenho para você. A vida que Jesus tem é uma vida em abundância, irmão. Vai ter lutas, vai ter guerra, sim, mas é uma vida feliz, porque nós sabemos quem é o autor e consumador da nossa fé. Então hoje o Senhor, Ele quer mexer na estrutura de muitas pessoas aqui hoje, para que o seu milagre venha chegar, para que o seu milagre venha te visitar nessa noite. Quando Jesus, Ele se depara com esse cenário, com esse tipo de pessoas que estão passando por dificuldades, percas, choros, angústia, tristezas, traumas, decepções, frustrações, Ele se compadece. A Bíblia mesmo nos diz nessa passagem que Ele se compadeceu dessa viúva. Por quê, irmãos? Porque ali havia um cenário de perca, de morte, e Ele precisava fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós enfrentamos situações ao qual nós se deparamos com diversos cenários ou até parecido com o dessa viúva, e nós simplesmente viramos as costas e deixamos o Jesus que está dentro de nós ficar calado, porque as nossas estruturas ainda não estão ajustadas. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, ajustar dentro das nossas vidas, da nossa casa, princípios da palavra. Muitas das vezes a tristeza bateu na sua porta, na sua casa, e hoje você não tem mais vontade de orar. Hoje você não tem mais vontade de ler a Bíblia.
Hoje você mais não se importa por uma pregação que está sendo ministrada aqui. Hoje talvez você não está mais credibilizando a palavra que está sendo falada. Hoje talvez você não está conseguindo ter forças para romper, para buscar, para exercer aquilo que Deus tem para você. Mas eu quero te dizer algo, irmão. Jesus hoje Ele quer mexer nessa estrutura sua e restituir aquele tempo perdido. Ele quer trazer de volta aquela vontade quando você tinha de orar, de buscar, de se derramar na presença de Deus. Nós vemos aqui, temos testemunhos. O encontro é tremendo, mas e aí aquele fogo, aquela chama apagou? Não pode. A vida cristã é uma busca intensa todos os dias e diária. Nós não podemos deixar isso se perder no meio do caminho. Nós temos que começar a ajustar alguma coisa dentro de nós para poder trazer transformação. E quando Jesus entra, nós deixamos Jesus entrar, mexer nas nossas estruturas, meus irmãos, é uma restituição da parte de Deus poderosa. Talvez nós chegamos num nível onde nós achamos que não tem mais jeito, que a sua vida vai ser assim mesmo. Não. Tudo é possível ao que crê. Tudo. E o Senhor, Ele quer preparar uma igreja estruturada nas suas emoções, estruturada na sua fé, estruturada naquilo que Ele crê, estruturada na palavra, nos princípios, para viver verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus pede para que nós possamos viver. É fácil? Jesus nunca falou que ia ser fácil. Mas quando nós decidimos ter uma vida totalmente voltada para Cristo, você pode ter certeza que nós iremos desfrutar do maior tesouro que existe aqui na terra, que é viver a nossa família rendida aos pés de Jesus, é ver os nossos amigos rendidos aos pés de Jesus, é ver os nossos discípulos, as nossas células, multiplicando, crescendo. Por quê? Porque há abundância para aqueles que servem a Deus. Há algo diferente naquele que serve ao Senhor. E essa viúva que não foi diferente, porque naquela época os homens que traziam o sustento para as mulheres, ou seja, ela perdeu o marido, falou: nossa, agora o meu filho, eu vou cuidar dele. Por quê? Porque eram os homens que trabalhavam, que traziam o mantimento para as casas. E quando aquela mulher viu, aquela viúva viu aquele jovem, o filho dela morrer, não estava apenas morrendo um filho, mas a esperança, morrendo os sonhos, a dignidade, porque ela era mulher, ele não podia trabalhar, eram os homens que teriam que dar o sustento, ou seja, ela ia ficar sozinha, perante a sociedade ela poderia até passar fome, se tornar uma mendiga, perdendo a sua dignidade. Eu imagino a mente dela como estava naquele momento. E agora o que vai ser de mim? Talvez existam situações dentro da sua vida, meus irmãos, que você não sabe mais o que fazer, que você talvez pode ter exercido o mesmo discurso daquela viúva: o que vai ser da minha vida agora? Mas eu quero te dizer algo: existe um Jesus que Ele traz vida, e vida em abundância para aqueles que creem nele. E esse cenário ele não permanece para sempre para aqueles que servem a Cristo. Esse cenário ele muda. Aonde Jesus entra, Ele traz vida, Ele traz transformação, Ele traz restituição, Ele traz de volta a alegria, Ele traz de volta o amor, Ele traz de volta a compaixão. Por quê, queridos? Porque com Jesus tudo é diferente. Nós estamos falando aqui para uma igreja que conhece a Jesus, mas muitas das vezes a nossa estrutura não está ajustada para poder receber os milagres dele na nossa vida. Mas hoje, na autoridade que é no nome de Jesus, nós iremos receber o nosso milagre. Amém, queridos? E a última coisa que nós podemos tirar como ensino aqui nesse contexto é que os milagres precisam ser manifestos para que o nome de Jesus seja conhecido. Pode pôr no outro versículo, Vitor, por favor. Diz assim, ó: o moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus entregou a mãe. Próximo. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Próximo.
E essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Hoje nós temos que lançar fora, igreja, toda a incredulidade da nossa vida. Jesus, ele só não opera mais milagre porque existe muita incredulidade. Jesus é o mais interessado nessa noite de operar milagres nas nossas vidas. Ele é o mais interessado. Aquela viúva, ela viveu enlutada, perdeu o marido, ela se deparou com a morte. Jesus invadiu a cena ali naquele momento, entrou na cena e mudou todo o contexto, e mudou toda a situação. Os milagres de Jesus, ele precisa ser manifestos nas nossas vidas, para que o nome dele seja conhecido. A nossa vida precisa ser uma vida que zela pelo exemplo de Cristo. Aonde você está plantado, você é um exemplo de Cristo, você é um milagre plantado na vida das pessoas. Aonde você está, você é esse milagre plantado na vida das pessoas, porque aquilo que está dentro de você tem que ser transbordado para a vida delas, através da sua palavra que você decreta, através da oração que você ora pela vida das pessoas. Tem que sair de você poder de Deus, tem que sair de você a palavra de Deus. Porque se nós sabemos quem morreu em nosso favor, ressuscitou ao terceiro dia, Ele é nosso Senhor e Salvador, nós temos que zelar pela palavra e proclamar a palavra, fazer com que os milagres sejam manifestos na vida das pessoas, através das nossas vidas, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que as pessoas conheçam, para que a cidade conheça, para que o país todo conheça, assim como conheceu as regiões vizinhas, conheceu o nome de Jesus através dos milagres. Mas nós precisamos de pessoas, nós precisamos da igreja do Senhor Jesus, para que o milagre de Deus alcance milhares e milhares de pessoas, amém? E eu pergunto à pessoa que está ao seu lado, qual o milagre que você precisa hoje? Hoje o Senhor, Ele está abrindo um portal de milagres neste lugar, para que você receba o seu milagre, para que você possa receber aquilo que você tem tanto buscado. Deus, Ele é o Deus de milagres. Talvez você está almejando, Senhor, o milagre que eu tenho, o milagre que eu quero é minha casa. Talvez o milagre que você está almejando hoje é bem material. Mas eu quero te dizer algo, querido. O maior milagre que Jesus tem para você é a sua salvação. É a sua salvação. Os bens materiais são consequências do nosso esforço, dos nossos frutos, do nosso esforço, do nosso suor, da nossa perseverança. Mas o maior milagre que Jesus tem para cada um de nós nessa noite é a salvação. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Não adianta de nada. Então Deus, Ele é um Deus de milagres. Deus, Ele está interessado hoje em operar milagres na vida de muitos aqui. Quem aqui precisa de um milagre? Então eu queria que você se colocasse de pé neste momento.